Então hoje eu quero compartilhar o que Deus tem colocado no meu coração. Como eu falei, não é sistemático, são pensamentos. E algo que tem me ministrado no coração é: eu escolho ser escravo. Vamos repetir comigo? Eu escolho ser escravo. Que é onde ele quer chegar nessa parada. Vamos todos trabalhar de escravo agora, daqui para frente. Mas antes de falar sobre escravo, é outra indagação que eu tenho bombardeado minha cabeça. Nós trabalhamos diretamente com adolescente, certo? E eu tenho visto várias músicas falando sobre pai. A gente fala toda hora e as músicas estão vindo sobre pai, falando sobre isso. E é top que a Bíblia ela fala diretamente sobre isso também. Jesus ele nos ensina em Mateus capítulo 6, ele nos ensina a oração do Pai Nosso, de irmos para o nosso quarto, a sós, aonde o Pai vai nos escutar. E aí ele começa a nos ensinar a oração. Qual é, gente? Pai Nosso. Jesus ele nos ensina a nos levar a Deus, a nos chegar a Deus, tratando Deus como nosso Pai. E vendo isso, essas canções, e eu gosto muito, e entendo que temos que olhar Deus como nosso Pai, ver Deus como nosso Pai, porque Ele realmente o é. Ele é o nosso Pai, um Pai que não falha, um Pai presente, muitas vezes totalmente diferente a visão que você tem do teu Pai aqui na terra. Só que tem algo que me tira muito a paz, que a forma como eu vejo Deus, ela vem primeiro como eu vejo o meu Pai. E por isso que nos retiros nós tratamos muito sobre paternidade. Quem já foi em um retiro nosso aqui, a qual o pastor Eliezer ministra, já sabe que é pancada. E uma pergunta, cara, pensando nisso, vem na minha mente: como essa geração a qual eu estou vivendo e a geração a qual eu estou trabalhando, presta atenção nisso, é um questionamento que tem vindo na minha mente. Como essa geração ela irá tratar Deus como Pai, se nem ela sabe tratar direito o seu pai biológico como eles deveriam ser tratados? Como eu vou tratar Deus como Pai, chamar de paizinho, se nem o meu pai físico eu chamo de paizinho? E aí vem um versículo e algo que Jesus mesmo ensinou. Está direto na Bíblia isso aqui, e gostaria que você abrisse sua Bíblia em João, 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4, versículo 20. A palavra de Deus diz assim: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Agora eu quero contextualizar isso que eu estou querendo falar sobre pai. Tratamos Deus como pai, mas como é que está o meu tratamento com meu pai aqui? Vamos contextualizar esse versículo, trazendo para esse pensamento agora que Deus tem colocado no meu coração. Ficaria assim: se alguém afirmar eu amo a Deus Pai, mas odiar o meu pai, é mentiroso, sou mentiroso. Pois quem não ama o seu pai a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Quer ver outra? Se alguém afirmar eu respeito a Deus Pai, mas não respeita seu pai, é mentiroso, porque quem não respeita seu pai a quem vê, não pode respeitar a Deus a quem vê, a quem não vê. Se alguém afirma eu honro o Deus Pai, mas não honra seu pai, é mentiroso, pois que quem não honra o seu pai a quem vê, não pode honrar a Deus a quem não vê. Precisamos tratar sim Deus como Pai, velho. Precisamos sim. Mas o nosso tratar Deus como Pai vai ser o reflexo como nós tratamos os nossos pais aqui. Por isso que nós sempre tratamos e dizemos, sempre ministramos isso, que a nossa relação com o nosso Pai aqui na terra
vai ser o nosso reflexo com o nosso Pai Celeste. E aí eu coloquei algumas coisas, atitudes de filhos, a qual nós vemos. Vou deixar que vocês me falem. Me digam algumas atitudes de filho como pai. Eu vou dizer uma aqui que eu coloquei. Acham que sabe mais que eles. Vamos dizer, tem outras? Quer ter sempre a razão de tudo. Pedir dinheiro. O que mais? Atitudes dos filhos para com o pai. Sumir. Sair da presença dele. O que mais? Atitudes que os filhos têm com os pais. Ô galera, todos aqui são filhos. Reclamar quando pede alguma coisa. O que mais? Desobedecer. Falar mal pelas costas. Eu escutei isso aqui por aqui. O que mais? Pedir para levar em todo lugar. O que mais? Como é o tratamento dos filhos atualmente com os pais, galera? Chega tarde em casa, sem avisar, não lava a louça. Só faz carinho quando quer as coisas para pedir. Não arrumar o quarto significa o que? Desobediência, porque foi pedido. Eu quero passar aqui algumas coisas que eu escrevi. Acho que sabe mais que os pais. É uma real ou não? Não dão ouvidos aos ensinamentos do pai. É real ou não é? Se isolam e não conversam com seu pai. Não? Só obedecem por interesse. Felipão falou lá. Se aproxima só por interesse. É igual aqueles gatos. Vamos lá. Faz o que pede só por obrigação e não por amor. Presta atenção. Eu só faço isso realmente porque sou obrigado, não porque amo. Continua. Não os respeitam, gritam com eles, isso aqui não quase. Murmuram e reclamam toda hora. Tem esse espírito no meio dos adolescentes, sim ou não? Não aceitam os limites que os pais estabelecem. Não aceitam os carinhos. Minha mãe, ela vem. A mãe é sábia. Chega em casa, agora que eu estou distante, ela vem me dar uns beliscão mais forte do que ela dava antes. É a saudade. Coloquei mais coisas, presta atenção. Não acreditam nas palavras que os pais falam. Outra. Zoam toda hora e perdem o respeito dos pais. Teu pai já fala assim, ó, mais respeito comigo, rapaz. Olha o respeito, guria. Vamos lá? Não valorizam os bens que o pai tem. Ou, mais uma. Não valorizam os presentes que os pais dão. Como é que está teu celular? Deus. Entendeu? Não valorizam e reconhecem o esforço. Não valorizam e reconhecem o esforço e sacrifício que os pais fazem pelos filhos. Agora eu quero pegar e trazer para isso que eu estou querendo falar, que a forma como eu trato meus pais aqui, meu pai, eu pego e giro e lanço totalmente, creio que quase 100% é a forma como eu trato Deus. Agora, isso aqui que eu coloquei, a gente vai voltar para Deus. O garoto acha que sabe mais do que os pais, muitas vezes também vira para Deus e fala: Deus, deixa que essa parada aqui eu resolvo, porque aqui eu sei. O cara com o pai acha que o pai não sabe nada, ele sabe mais que o pai. E para Deus a gente muitas vezes acha que sabe mais que Deus. A gente vira para Deus e diz: Deus, fica tranquilo, porque essa menina é a menina que eu quero, é de Deus, é do Senhor mesmo. Eu sei que é do Senhor. Está dizendo: eu sei mais que você, fica tranquilo, eu conheço. Deus diz: não faz isso. Você fala: ei, não está sabendo de nada, coroa. É suave, é sossegado, perigoso nada. Outra.
Não dá ouvidos aos ensinamentos do pai. O pai biológico, a maioria das vezes, quem não dá ouvido para o pai biológico, a maioria das vezes não vai dar ouvido para que Deus também fala. Você reflete aquilo que você é com teu pai aqui na terra, você reflete para o teu pai lá no céu. Se você não dá ouvidos e não respeita os limites que teus pais te dão aqui, facilmente você não escutará e não respeitará os limites que ficaram na tua vida. Só obedece por interesse ou medo da consequência. Muitas vezes com Deus é a mesma coisa. Eu só obedeço Ele por interesse, para ser beneficiado. Eu só vou obedecer a Deus, eu não vou ficar com ninguém porque eu não quero ir para o inferno. Pô, só não vai ficar porque tu não quer ir para o inferno, então tu está mais interessado na bênção que é ir para o céu do que amar o próprio pai. Seria melhor falar: eu não faço isso porque eu amo o pai, não quero entristecer o coração do pai. Continuamos. Não os respeitam, fazem o que pede só por obrigação e não por amor, se aproxima só por interesse, vem para o culto. Quer ver? O cara vive lá fora, vive aprontando. Quando estreita a parada, quando o cara percebe que não tem mais saída, o cara pega e vem correndo para a igreja. O cara vem correndo para a igreja, tipo, eu preciso de socorro. Pô, mas até uma semana atrás estava tudo bem, deu um problema, correu aqui por interesse, para poder se ajeitar a vida, para ver se Deus faz alguma coisa. Mas na hora que está bem, nem pensa em Deus, então vem aqui por interesse. E às vezes para o pai é a mesma coisa. Está tudo de boa lá em casa, está tudo cegado, mas precisou de uma graninha, já chega ao pai. Ô pai, te amo, tá? Pai, o que precisa fazer em casa hoje? Nunca pediu. Aí por isso que o pai usa a seguinte frase: o que você quer? Fala logo. Não, pai, estou fazendo isso que eu quero fazer. Beleza, final da tarde. Ô pai, posso sair? Não, pai, limpei a casa. Opa, mas você falou. Mas entendendo, a gente se aproxima por interesse. Mesma coisa que em casa, a gente reflete para Deus. Por isso, a forma como eu me dou com meu pai aqui vai me dizer como eu vou me dar bem com meu pai lá. Eu não quero falar só sobre isso. Isso são pensamentos que eu tenho vindo na minha mente. Eu fico me perguntando como eu sou com meu pai. Meu pai é uma bênção de pessoa, mas eu digo para o meu pai que eu amo. Eu tenho mais falado para o meu pai: eu te amo, estou com saudade, agora que eu estou distante, do que antes que eu estava perto. E eu fico percebendo como eu sou burro mesmo. Perdi muito tempo. Já ouviu falar aquela frase: a gente valoriza só quando perde, a gente dá valor só quando perde? Então eu quero falar para vocês: não esperem perder, não esperem sair de casa. Muitas vezes você fala assim: mas eu não consigo falar com Deus, orar. Aí você pega e eu te pergunto: como é que você tem falado com teu pai? Não, eu não falo com meu pai. Eu tento, pastor, eu tento entrar no meu quarto, ir lá me ajoelhar e tentar, eu não consigo. Eu quero falar, primeiramente, rompa a barreira com teu pai biológico. Tenta trocar uma ideia com ele. Porque a forma como eu vou interagindo com meu pai automaticamente vai refletindo como eu trato o meu Deus. Quem está entendendo isso aqui? Está confuso ou está de boa? Está sossegado? Está susto? Vamos lá. Não valorize os bens que é de Deus. Quer ver um exemplo aqui dentro? Isso aqui não é do pastor Charles, não é do pastor Felipe. Isso aqui, nós entendemos que tudo que temos aqui é de Deus. Aí a gente começa a ver como a gente não respeita muitas vezes os bens do pai. O pai pega, tem algo dentro de casa, a gente vai lá, quebra, não está nem aí. A gente vai, tem o computador, é do teu pai, você fica mexendo, fuçando, baixa um monte de porcaria lá, vírus, e você não está nem aí.
A cozinha, você bate as paradas, guarda-roupa, você bate, quebra, você não está nem aí. Porta, você briga, soca a porta na porta, você não está nem aí para isso. Então, velho, essa forma a gente reflete para o pai. Outra, a gente não valoriza aquilo que o pai dá. O maior exemplo que eu tenho para dar para vocês é o celular. Seu pai gastou uma grana, 400, 500, 2 mil reais, 3 mil reais, dependendo do poder aquisitivo. Ou até o cara não tem dinheiro, o pai lá fez prestação Casas Bahia, pagando em 24, 36 vezes, pior que a prestação num carro, para te dar esse telefone que você tanto quis. Aí você pega, deixa jogado nos cantos, você pega, derruba toda hora, coloca uma película, meu filho, coloca, não mãe, não dá nada. Ela te dá o dinheiro para colocar, você gasta o dinheiro e não coloca. E às vezes ela pega e dá um migué para a mãe, coloquei aqui, mas eu não estou vendo. Claro, mãe, de vidro, dá para ver igual. Aplica um miguezão na mãe ali, no pai. E aí me quebra a tela. 300, 400, mil reais para trocar uma tela. Não é por dinheiro, velho. Então isso aqui, eu pego e não respeito aquilo que meu pai me dá. E também eu não respeito muitas vezes aquilo que Deus tem me dado. Quer ver uma das coisas que eu não respeito aquilo que Deus me dá? A vida. Como é que a gente tem se alimentado? Não precisa mais falar nada, né? Ele me deu. Como eu tenho tratado esse corpinho maravilhoso. Como? Quer ver outra? Coisa que Deus tem te dado. Falei da vida, saúde. Teus amigos são presentes que Deus te dá. Tua família. Como é que a gente tem cuidado disso? Quem está entendendo diz amém. Amém. A forma como tratamos nossos pais biológicos influenciará diretamente na nossa relação com Deus. Vamos repetir essa frase? A forma como tratamos os nossos pais biológicos influenciará diretamente na nossa relação com Deus. Pastor, meu pai é separado da minha mãe. Cara, teu pai e tua mãe é um problema onde os dois precisam se resolver. Agora, você precisa se resolver com teu pai, é outro assunto. Porque isso reflete na doação com teu Deus. Pastor, meu pai, ele me abusou. Ok. Tu queres carregar isso para o resto da tua vida? Continua com esse sentimento. Tu queres tirar esse peso da tua vida? Libera perdão e abençoe teu pai. É difícil, ninguém falou que ia ser fácil, mas é preciso. O que precisamos é apenas um posicionamento. Pastor, tu não sofreu com isso. Eu não sofri com isso. Mas uma coisa eu sei, que você precisa apenas se posicionar e tocar o barco da tua vida, liberando perdão para o teu pai. Se o pai morreu, o que você faz? Você não tem mais como pedir perdão para ele fisicamente. Que você pode declarar para Deus: Deus, o que eu tive com meu pai, a saudade, o trauma, eu quero liberar perdão. Se tem alguma coisa me ligando a ele, eu peço perdão e coloco agora. Vocês estão entendendo? É um posicionamento, porque isso vai interferir completamente como você vê e como você se influencia e se relaciona com Deus. Mas eu não quero falar sobre pai apenas. Eu preciso ver Deus como pai, eu preciso aprender a ser filho. Mas hoje, realmente o que tem ocupado o meu pensamento é ser um escravo, ser um servo. Quando entregamos nossa vida para Jesus, nós costumamos fazer aquela oração: Deus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida com letras inapagáveis. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É a basicona. Aí a gente só presta atenção em uma coisa e só vive uma coisa: o Deus Salvador. Oh Deus maravilhoso que me salva, vou para o céu, aleluia. Bênção, velho. Deus é um Deus Salvador, Deus é um Deus Pai. Só que tem algo
aqui que eu declaro, e Jesus mesmo falou, se você confessar com a sua boca que que Jesus é o teu Senhor e Salvador, você será salvo. Ele está declarando, ele mesmo fala, Senhor e Salvador. Só que a gente só repara no Salvador, na bênção. E agora eu quero trazer a questão do servo. A gente declara, meu Senhor. Quando eu penso nisso, a gente só pensa no salvação, mas tem o Senhor. E todo Senhor, quando eu declaro isso, que Ele é o meu Senhor, eu estou me colocando diante dEle, que Ele vai ser o meu Senhor, eu vou ser o servo dEle. E aqui eu pego um pouco mais pesado, escravo. O que significa escravo? Presta atenção. Indivíduo que foi destituído da sua liberdade e que vive em absoluta sujeição a alguém. Servo, que está sob o domínio de algo ou alguém. E a Bíblia, ela fala diretamente sobre escravo. Alguém lembra de um escravo na Bíblia? José, o que mais? Um escravo na Bíblia, alguém que foi pego como escravo, vendido como escravo. José, o que mais? Eu falei aqui sobre construção de um muro. Neemias, escravo. Alguém lembra mais de alguém? Quem é que foi buscar a esposa de Isaac? Foi um servo. Esse servo foi buscar a esposa de Isaac, servo de Abraão. Tem mais aqui. Quem é que lembra de um cara chamado Daniel, na cova dos leões? Quem lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Escravos. Foram pegos, cativos, escravos e levados para a Babilônia. Quem é que lembra de uma garota que deu a dica para um soldado muito importante porque ele tinha lepra? Aquela menininha que disse para ele que tem um profeta, vai falar com esse cara que esse cara vai te curar. Essa garota era uma escrava. Mas a Bíblia, velho, ela relata muitas coisas. E quem poderia ser escravo na Bíblia? Alguém pode me dizer quem poderia ser escravo na Bíblia? A Bíblia fala de algumas formas que a pessoa se tornava escrava. Quer ver uma? Quem lembra de um cara chamado Jacó? Quem lembra dessa história de Jacó? É o Jacó aí? Jacó, ele queria se casar com Raquel. O pai de Raquel, falou assim: você fica aqui comigo, trabalha para mim, que eu vou te dar ela. Jacó, ele vive como um servo, trabalha quantos anos? Depois ele trabalha mais 7, porque o sogro dele enganou ele. Quer ver mais? Então Jacó, ele se coloca para pagar uma dívida, ele se coloca como servo, como empregado, como escravo. Então, se eu tenho uma dívida com alguém e eu não tenho condições de pagar, eu me lanço com ela, eu falo: olha, eu não tenho condições de pagar a dívida, mas eu vou ser teu escravo, para pagamento de dívida. Um povo foi lá, entrou em uma cidade, conquistou a cidade. Aquele povo que ganhou, ele poderia pegar aquela galera dos derrotados e trazer como escravo. Quer ver outra? Crianças eram tomadas como escravo, pois eram dadas como pagamento de dívida. José foi vendido como escravo. Então essas são algumas formas que tem para se tornar escravo. Mas agora, e eu já vou encerrar aqui, daqui para frente eu só vou falar algo, depois eu gostaria que você fosse para Deus. Aqui na música que estava cantando, na última canção, Dudu, qual é a última canção? Nos teus braços, mas vocês fazem, tem uma parte do refrão ali que... Eu tenho prazer, tua vontade que eu existo. O teu prazer, cara, aquilo ali Deus confirmou que eu ia falar hoje. Eu quero que vocês abram a sua Bíblia em Êxodo capítulo 21. E daqui para frente, velho, deixa o Espírito Santo ministrar teu coração.
tem algo aqui nessa passagem que eu sei que Deus ele vai falar com você. Deus quer nos levar a essa posição aqui. E eu queria que você prestasse atenção em um tipo de servo, um tipo de escravo, a qual é esse tipo aqui, que tem me remoído por dentro, tem incomodado e tirado a minha paz dos meus pensamentos. O que diz em Êxodo capítulo 21 é sobre os estatutos, leis acerca dos servos e dos homicidas, dos escravos e dos assassinos. Mas eu quero que vocês leiam com atenção isso que a gente vai estar, preste atenção no que a gente vai estar lendo. Estes, diz assim: se você comprar um escravo hebreu, e ele, versículo 2, se você comprar um escravo hebreu e ele o servirá por 6 anos, mas no 7º ano será liberto, sem precisar pagar? Não. Se chegou solteiro, solteiro receberá liberdade. Mas se chegou casado, sua mulher irá com ele. Se o seu senhor lhe tiver dado uma mulher, e esta lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao Senhor. Somente o homem sairá livre. Agora preste atenção nisso aqui. Se porém o escravo, quem? Declarar, falar, eu amo o meu, mais uma vez, eu amo o meu, eu amo a minha família e os meus filhos, e não quero sair livre, o seu senhor o levará perante os juízes, terá que levá-lo à porta, ao lateral da porta, e furará sua orelha. Assim ele será seu escravo por toda a vida. Agora eu quero que você preste atenção aqui, em nome de Jesus. Tem uma lei, essa lei aqui. Deus libertou o povo hebreu, tirou o povo do Egito e disse: cara, vocês não são mais escravos. Mas tem algumas coisas que pode levar você à escravidão. Se um hebreu, ele pegar e fazer com que, eu sou um hebreu, pegar o Lucas Salvati, ele precisa pagar uma dívida comigo, e ele fala: olha, eu não tenho como pagar, então vou pegar como escravo. A Bíblia diz que o Lucas, como hebreu, é meu irmão, do meu povo, ele só vai poder ser escravo durante 6 anos. No 7º ano, o Lucas está livre para ir embora. Ele está liberado. Deus deu um decreto, porque você não precisa mais ser meu escravo. Mas chega um momento aonde o Lucas entende que o Senhor dele é tão bom com ele, é tão precioso com ele, e o Lucas fala: eu não quero deixar ele, eu não quero deixar de ser escravo dele. Então eu, como senhor do Lucas, eu pegaria o Lucas, levaria até os juízes, até as pessoas, as autoridades, e falaria: o Lucas não quer ir embora, ele quer ser meu escravo para sempre. Então o Lucas daria a orelha, e eles furariam a orelha, e todos que olhassem para o Lucas iam ver aquela marca na orelha, iriam ver que ele era um escravo do amor, um escravo que optou servir o seu Senhor, não por aquilo que o Senhor poderia dar, não por aquilo que o Senhor tinha de bens, mas pelo amor que ele tinha pelo seu Senhor. E sabe o que Deus tem ministrado na minha vida, cara? É que Jesus Cristo já pagou um preço por mim e por você, já nos tirou da escravidão, pagou um alto preço. Não foi com dinheiro, mas foi com sangue, como diz a palavra. E nós temos a opção agora, como aquele servo da orelha furada tem, de dizer: eu quero continuar sendo servo de Jesus,
não por aquilo que Ele fez, mas porque eu amo Ele, não pelos bens que Ele tem me dado, mas assim por aquilo que Ele é. Jesus Cristo morreu numa cruz, e isso, cara, é essa questão de pegar, marcar a orelha, de entregar a vida e dizer: eu estou com Jesus, não porque eu não posso pecar, não porque Ele tem muita coisa para me dar, mas eu estou com Jesus por tudo aquilo que Ele é na minha vida, por tudo aquilo que Ele tem na minha vida, porque Ele é tudo que eu preciso. Esse servo, cara, ele poderia, depois de 6 anos, esse homem, depois de 6 anos, ele poderia falar: tchau, cumpri 6 anos, eu estou livre. Mas esse garoto, esse homem, esse escravo, ele falava para o seu senhor: eu posso ir embora, mas eu escolho estar contigo. Olha para cá, eu e você fomos comprados com alto preço. A nossa dívida que nós tínhamos já foi paga. Nós éramos escravos do pecado, foi pago. Jesus, ele pagou na cruz, dizendo: olha, tu não deve mais nada para ninguém, tu não deve mais nenhum sacrifício, está aqui, eu paguei, eu morri por você, você é livre. Você é livre, você não é mais preso, você não é mais um prisioneiro, você está livre. Nós podemos muito bem falar: Jesus, obrigado, e eu vou viver a minha vida. Podemos fazer isso. Mas aqueles que entendem quem Ele é, nós nos voltamos para Ele e falamos: eu não quero ir, eu prefiro estar preso em Ti do que livre e solto por aí. Eu preciso ter você, eu prefiro ter você como meu Senhor. Eu prefiro ter você como meu Senhor do que eu viver desgarrado nesse mundão afora. E é por isso, Senhor, pode marcar minha orelha, porque eu quero ser o teu Senhor, teu escravo, teu servo para sempre. Não é uma questão, cara, de achar mais ou menos, não, é uma questão de posicionamento. E essa canção que foi tocada aqui, aquele refrão que falou ali, cara, meu prazer, cara, eu quero te servir, Deus. Vou colocar um piercing para todo mundo aqui, um furado, colocar um alargador, deixar ela desse tamanho. Perguntar: o que é isso, Felipe? É que eu quero ser, eu escolhi ser um escravo do amor, um servo do amor. Eu escolhi entregar minha vida para Deus, que Ele seja meu Senhor e eu não comande mais ela. Eu quero passar um vídeo e já vou terminar. Tem 2 personagens. Uma pessoa ali era escrava do amor, era serva do amor, e o outro estava livre e solto, achando que era livre. Olha só essa passagem, depois você já pode ficar de pé. Eu nem mesmo sei o que eu estou fazendo aqui. Você nem deve saber quem eu sou. Você orava e acreditava. E isso na sua vida toda. Nunca fez nada errado. E aqui está. É a pessoa mais bondosa que eu conheço. E eu sou mais cruel. Você tem demência. Já minha vida, ela é perfeita. Me explica isso pra mim. Assim
vezes o diabo deixa as pessoas viverem a vida sem problemas, porque não quer que recorram a Deus. Seu pecado é como uma cadeia, só que tudo é lindo e confortável, não há necessidade de sair. A porta está aberta. Até que um dia o tempo se esgota e a porta da cela se tranca. Então é muito tarde. Quem você disse que era? Se coloca de pé. Nós já vamos finalizar. Aqui nós temos dois personagens. Alguém que era o servo do amor àquela senhora, e um cara que escolheu viver a liberdade dele. Olhando para Daniel, olhando para José, olhando para Neemias, todos escravos. Mas esses homens tinham algo em comum. Todos tinham a liberdade de cuidar das coisas do teu Senhor. Saiba que o escravo do amor da orelha furada, o servo da orelha furada, que escolhe seguir e servir o seu Senhor, não por aquilo que o Senhor dá e nem por aquilo que o seu Senhor tem, mas escolhe servir o seu Senhor por amor, ele tem autoridade de cuidar de todas as coisas do seu Senhor. Deus está chamando a nossa geração hoje para não sermos uma geração solta por aí, mas ser uma geração a qual entende que Deus, além de ser o Salvador, Ele é o nosso Senhor, e nós estamos nos submetendo a Ele e furando a nossa orelha, porque queremos ser um servo de coração, de amor, porque nós amamos Ele. Não alguém interesseiro que vem para a casa do Senhor apenas para receber a bênção. Nós viemos aqui porque nós cremos e amamos o Deus da bênção. Nós não estamos interessados naquilo que Deus tem, mas sim naquilo que Ele é. Nós não servimos por imposição, porque temos medo dEle. Não, nós seguimos e obedecemos Ele, porque amamos Ele. Saia com o teu pensamento aqui nesse culto nessa noite, pedindo e falando: Deus, me faz ser esse servo da orelha furada, a qual te serve e te segue por amor. Senhor, eu coloco diante das tuas mãos cada adolescente aqui. Eu coloco diante do Senhor, Pai, essa geração que está aqui na minha frente, a qual hoje escutaram uma história, a qual hoje conheceram um servo, a qual não serve por medo, não serve por interesse, mas um servo que decide seguir a sua vida inteira e estar debaixo de um Senhor, por amor a esse Senhor. Levante essa geração de servos da orelha furada e conduza eles nesse caminho, e que eles possam ter acesso às suas bênçãos, possam ter acesso às suas riquezas, possam ter acesso ao teu amor. Eu oro sobre a vida de cada um, que a graça, o amor e a presença do doce e poderoso Espírito Santo esteja com vocês hoje e para sempre. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor? Senhor Jesus, Tu és bem-vindo nesse lugar. Senhor Jesus, estás bem-vindo no meu coração. No meu coração, as sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei.
estar firme, inabalável em ti. Mais uma vez. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Estar firme, inabalável